Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de julho. E eu sei que já é agosto, mas eu me enrolei um pouco pra gravar esse vídeo porque em julho eu tive muito conteúdo, né? Com o evento Prime Day da Amazon, eu tive mais conteúdo do que achei que teria. Então, quando o evento acabou e eu já tinha gravado tudo que tinha pra gravar esse mês de julho, né? Eu me concentrei mais em estudar e em ler. Então o canal ficou um pouco de lado com vídeos, mas eu continuei postando shorts aqui pra vocês. Eu posto shorts todo dia, na verdade. Enfim, gente, aí era pra mim ter começado a gravar já em agosto, só que o dia 4 foi meu aniversário, então eu fiquei concentrada só nisso e não gravei o vídeo, né, gente? Inclusive, eu quero aproveitar pra agradecer aqui uma youtuber que eu gosto muito. Ela também tem bookstagram, ela faz conteúdo literário. Ela me deu um livro de presente, gente, simplesmente isso. Ela me deu De Férias com Você em inglês da Emily Henry, ó. Tá até com um marcadorzinho aqui, porque eu comecei a ler. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada, Brenda. Eu fiquei muito feliz mesmo. Até hoje eu só tinha ganhado o livro da minha mãe e do meu namorado, então foi muito especial ganhar esse livro. E é isso, gente. Agora, deixem seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Bom, gente, o meu primeiro lido do mês foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu fiz várias marcaçõezinhas nele. E eu vou falar um pouco das sinopses dos livros pra vocês, tá, gente? Então não é spoiler, é só pra vocês saberem da história mesmo. Eu não tenho certeza da classificação de todos os livros, mas dois aqui são mais de 18. Esse aqui, se eu não me engano, deve ser mais 16 ou mais 18 também. Então, sempre se atentem a isso quando forem ler, tá? Porque se tiver muita criança vendo meus vídeos, então eu tenho que avisar, né, pra elas não lerem esses livros. Enfim, é isso, gente. Bom, sobre Nem Te Conto, nesse livro a gente tem a Daphne e o Miles. E, bom, a Daphne, ela estava noiva do Peter. O Peter tinha uma melhor amiga de infância chamada Petra. A Petra namorava o Miles e morava com ele no mesmo apartamento. Porém, o que aconteceu? Na despedida de solteiro do noivo da Daphne, a Petra acabou falando que sempre gostou dele. Ou seja, ela foi falar que amava ele no dia da despedida de solteiro, foi estragar o relacionamento dele com a Daphne. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram juntos e quando o Peter chegou em casa, ele acabou contando pra Daphne, que obviamente ficou devastada. E aí ela teve que morar com o Miles, né, que também perdeu a Petra. Então eles acabam morando juntos e acontecem muitas coisas, eles fingem um relacionamento. Então é um livro com fake dating, eles dividem um apartamento. É bem legal esse livro, gente, eu gostei bastante. É um livro muito complexo porque eles foram trocados, então a gente tem toda essa história, esse sofrimento deles de terem sido trocados. E no final das contas eles acabam percebendo que talvez tenha sido bom isso acontecer, né? Então, é um livro muito bom, eu gostei bastante. Ele tinha tudo para ser favoritado. Eu fiz uma coisa nele que eu não fiz em nenhum livro, que foi começar a escrever neles. Gente, eu marcava meus livros antes, só que eu sempre achei que eu não tinha talento para isso. Só que nesse livro eu comecei a marcar, eu fiquei muito feliz. Porém, aconteceu de que eu odiei os personagens secundários desse livro. Eles influenciam demais a história, eles atrapalham demais. Tipo, eles aparecem muito. Tipo assim, eu não quero saber de vocês, eu quero saber desses dois aqui, entendeu? Então, não teve como esquecer, porque eu realmente senti um incômodo o livro inteiro vendo os personagens secundários. E isso nunca tinha acontecido, foi bem diferente. Acho que eu realmente não simpatizei com os personagens daqui. E foi isso, gente. Por isso eu dei a nota 4,5 pra ele. Não é uma nota ruim, é uma nota muito boa, na verdade. E foi só pra uma nota que realmente mostra que eu tive um incômodo com esse livro. Bom, gente, o meu segundo livro, lido do mês de julho, foi No Ritmo do Jogo. Esse livro que a capa é simplesmente linda, eu tava muito animada pra ler ele, gente. E sim, não é só a capa que é linda, o livro também é muito lindo. Olha o tanto de marcações que eu fiz nele. Eu também anotei ele a caneta aqui. Gente, esse livro, ele é muito bom. Os protagonistas são ótimos, gente. Ela é muito carismática, ele é muito fofo, gente. É aquele Golden, sabe? E eu gostei bastante. Ele é jogador de hóquei e ela é bailarina.
Ele tá passando por uns problemas no time porque ele não fez nenhum gol desde que chegou. Então a mídia tá em cima dele o tempo todo, ele não pode aparecer com uma mulher que dizem que é a namorada dele. Então a mídia começa a criar tabloides sobre ele, enfim, ele começa a ficar muito famoso na mídia por ser o cara que não faz nenhum gol, mas fica saindo com um monte de mulheres. E ela é a bailarina, gente. A Sage é uma bailarina que ela tá procurando um trabalho de bailarina, mas ela sempre é recusada. E aí ela acaba conhecendo ele num evento do time, porque o tio dela é meio que o chefe do time, né? E aí eles acabam se conhecendo, e foi isso que eu mais odiei no livro, a forma como eles se conhecem, eu achei nada a ver, eu odiei. E aí, só por isso ele não foi favoritado, né? Eu dei 5 estrelas pra ele. E aí ela acaba descobrindo que quem tem muitos seguidores no Instagram e nas redes sociais consegue, olha isso, gente, consegue um emprego de bailarina, não é mais o talento que conta agora. E aí surge a ideia deles namorarem pra mídia sair do pé dele e pra ela conseguir um emprego de bailarina. Mas enfim, né, gente, é aquela velha história, eles começam a se gostar de verdade e é muito bom ver isso aqui. Tem muito hot, mas os hots são na medida. Tudo aqui eu gostei de tudo, tudo pra mim é na medida, é muito bom. Porém, só o jeito que eles se conheceram que eu não gostei. Então, esse livro foi 5 estrelas. Bom, gente, o próximo lido foi Um Amor Problemático de Verão, novo livro da Hailey Hazelwood. Eu também fiz várias marcações, eu tentei marcar de acordo com a cor, gente. Fez sentido? Espero que sim. Bom, esse livro aqui, gente, é um querido, 5 estrelas e favoritado. Eu amei demais ele. É um livro com a trope Age Gap. É a primeira vez que eu li um livro com Age Gap. Mas, enfim, o que é Age Gap, né? É um livro onde tem uma diferença de idade, e no caso aqui, o Connor, ele tem 38 anos e a Maya tem 23. Nessa história, basicamente, os dois se amam muito, só que o Connor faz de tudo pra não ficar com a Maya por conta da diferença de idade deles, que é um problema bem real, né, gente? Tipo, o livro todo, enquanto eu lia, dava pra perceber como o Connor tava certo em relação a isso, porque realmente a diferença de idade é de 15 anos e tem toda essa questão. Porém, eles se amam. A Maya dá pra perceber claramente como ela ama ele. Ela fica o livro todo tentando fazer com que ele ceda e fique com ela finalmente, porque ele gosta dela, mas se segura o máximo. E nisso que ele se segurou, gente, se passaram 3 anos, ele se passou 3 anos fazendo de tudo pra não ficar com ela. E pra mim esse foi o maior erro dele, porque apesar de tudo ela gosta muito dele, ele não deveria. Porque eles perderam tempo, gente, ele não deveria ter enrolado tanto assim pra ficar com ela. Mas enfim, quando eles finalmente ficam juntos, gente, é perfeito. Esse livro é muito bom, é um romance que ele é muito complexo também por conta da diferença de idade. É um problema real, mas é muito, muito... Eu acho que a Hailey Hazelwood conseguiu abordar isso aqui. Tem gente que não gostou muito pela Maia ficar correndo atrás dele, mas eu acho que quando você ama alguém, você realmente faz isso, é real mesmo, você realmente faz tudo o que ela faz nesse livro por ele. Então eu entendo ela, assim como eu também entendo ele, mas é claro que eu odiei ele ter passado 3 anos gostando dela e não ter feito nada, né, gente? Mas enfim, é isso. 5 estrelas, favoritado. Bom, gente, agora vamos falar sobre esses 2 livros, Diários de um Vampiro. Esses livros aqui, gente, deram origem à série Diários de um Vampiro. A gente tem 4 livros, na verdade tem muitos mais, porém esses 4 livros são os primeiros, né, são os mais oficiais. E eu li 2 no mês de julho, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Vou falar deles pra vocês juntos porque é a mesma saga, né, então faz sentido. Bom, gente, esse livro aqui, ele acaba e esse aqui já começa. É uma história só, é uma linha só e só muda de livro. Mas é a mesma história. Esse aqui acaba e aí já começa do mesmo ponto que parou nesse. Então, gente, esse livro aqui, ele foi muito legal, foi muito gostosinho de ler, porque a leitura é muito fluida, as coisas correm rápidas aqui, parece até que tá tudo correndo muito rápido e tá absurdamente rápido, mas não, gente, eu acho que isso funciona bem aqui, eu acho que a leitura é bem fluida, assim, tão fluida que tudo parece acontecer super rápido. E, enfim, esse livro aqui, pra quem tá pretendendo ler porque ama a série e acha que vai ver a história se formando como na série, não veja. Esse livro aqui é absurdamente diferente da série, gente. Eles não têm nada a ver, como se fosse uma história diferente. A única coisa igual é que a Helena se chama Helena, o Stefan se chama Stefan e o Damon se chama Damon. Porque o resto é tudo diferente, até a personalidade da Helena é um pouco diferente aqui.
Então, enfim, gente, vocês também vão ver a Catherine, claro. Vocês vão ver nomes conhecidos como Klaus. Mas, enfim, se vocês estão procurando coisas idênticas aqui, vocês não vão achar. Realmente tem muitas diferenças, vocês vão ver algumas semelhanças, mas basicamente tudo é diferente. A questão, gente, sobre esses dois livros aqui é que a história de Diário de um Vampiro nos livros são muito superficiais. Eu acho elas muito simples. Pra mim, essa é a maior problemática, assim, dos livros. Porque na série a gente vê uma história se formando, a gente vê os originais, a gente vê coisas específicas, uma história realmente se formando, a gente tem uma explicação pra tudo. E aqui as coisas também têm explicação, porém são muito simples, gente, são muito rasas, sabe? São muito superficiais. Então, por isso que os livros são tão rápidos. É uma história pequena, uma história básica, simples. É como se fosse um diário de um vampiro, só que mais simples, sabe, gente? Não tem toda aquela confusão que tem na série. Tem, tipo assim, nada de confusão, sabe? Aqui tudo corre super simples. Então, pra quem tá querendo ler livro igual a série, não lê isso aqui, porque vai quebrar a cara, é bem diferente mesmo. E apesar disso, eu dei 4,5 pros dois livros, tanto pro primeiro quanto pro segundo, porque mesmo sendo diferente, gente, eu li sabendo que era diferente. Eu queria ler para ver por que era diferente. Então, eu dei 4,5, que é uma nota ótima, porque eu simplesmente gostei de ler eles, gente. É uma leitura rapidinha, é aquela leitura para quem quer ler um livro diferente, sabe? Porque aqui a gente não tem hot, a gente não tem fantasia, assim, absurda, escancarada. A gente também não tem muito romance, porque é um triângulo amoroso, né? É um livro de triângulo amoroso. A Helena está com o Stefan e o Damon tenta pegar ela, assim como na série. Mas não é só focado nisso, sabe? Tem toda a história por trás, enfim, só lendo pra vocês descobrir. Mas esse é o principal problema do livro, assim, eles são bem superficiais e é isso que faz as pessoas não gostarem deles, né? Eu acredito. E as diferenças também da série. Mas enfim, o que fizeram com a série foi muito bom, gente. A série é muito boa, assim, comparado com os livros. E se eu fosse ler os livros antes de ver a série, eu ia ficar alarmada, porque olha a adaptação que fizeram, gente. Mudaram tudo, assim, na série. É loucura, vocês não têm noção. Mudaram muita coisa mesmo. E é isso, gente. Aqui o Damon e o Stefan, eu acho que eles se odeiam ainda mais do que na série. Eles têm tudo uma raiva, né? Um pelo outro. E ainda é aquela história deles terem gostado da mesma mulher há anos atrás e agora estarem gostando da mesma de novo. Então é muito bom rever isso de outra forma, gente. Foi literalmente uma história alternativa de Diário de um Vampiro, por isso que eu gostei tanto desses livros. Eu dei 4,5 pela minha experiência, porque eu gostei bastante, mas não foi pela história em si, porque se fosse pela história, realmente a história é bem simples e tudo. Mas é isso, né, gente? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar desses livros. Falei a nota de todos eles pra vocês. Ó, essas aqui foram as marcações que eu fiz em alguns. Eu só não fiz no Diário de um Vampiro. Que aqui é só Diários do Vampiro, né, gente? Eu falo Diário de um Vampiro por conta da série. Mas enfim, gente, esses foram os livros lidos de julho. Eu li bastante, né? Eu li 5 livros, foi muita coisa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Eu tô devendo um vídeo pra uma inscrita. Eu falei pra minha inscrita que eu ia gravar um vídeo das minhas prateleiras. E eu meio que gravei uns 2 vídeos depois do vídeo que eu falei que ia ser o vídeo das prateleiras. Então, assim, gente, embolou tudo. Desculpa, inscrita. Eu vou gravar pra você. Vai ser o próximo vídeo aqui do canal, dedicado a você. O vídeo das minhas prateleiras. E aí vocês vão ver todos os livros que eu tenho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.